Você é uma pessoa que está sempre se superando, né? Quem não sabe, o Samuel, ele faz Muay Thai há uns 10 anos. Um pouco mais já. Um pouco mais. Ele é preta de Muay Thai. Do mestre Rangel. Um Do abraço mestre Rangel Farias. Eu conheço ele porque a gente faz Muay Thai junto, né? A gente se conheceu trocando porrada. Trocando porrada. E não é fácil trocar porrada com esse menino aqui, não. Então, eu vejo você uma pessoa sempre se superando. Você começou como soldado e foi lá para as Forças Nacionais. E hoje você é o Caveira 11. Um exemplo. Né? E você nunca para de tentar se superar. Isso é algo dentro de você? É uma busca interna sua? É uma necessidade de ser sempre mais para você? Não é para mim. Eu disse para ti ali que eu entrei na polícia pensando em fazer diferença. E até hoje eu busco fazer diferença em todos os lugares que eu vou, de todas as formas que eu vou. Se eu estou treinando arte marcial, eu busco fazer diferença. Se eu estou trabalhando na polícia, eu busco fazer diferença onde eu estou. Obviamente, uma diferença para melhor, né? E é um pensamento que eu sempre tive comigo, de, pô, eu tenho que estar me esforçando para fazer diferença. E uma das maneiras que eu vi de fazer diferença é que quanto mais habilitado eu fosse, quanto mais eu tivesse uma melhora individual, mais eu poderia ajudar os outros. Então, um exemplo, um conhecimento e atendimento pré-hospitalar que eu tenho adquirido vai me ajudar a socorrer alguém. Isso é uma coisa que me satisfaz. Uma certa habilitação melhor que eu tenho no meu trabalho vai permitir que eu ajude um colega meu passando conhecimento para ele. Eu vou dar uma instrução, um treinamento, né, que o Cobra tem também essa carga de dar muita instrução, muita aula. Você dá aula, né? Dou aula na academia da polícia, dou aula, as aulas para cursos operacionais dentro, por intermédio do BOP, né? E aí a gente também tem esse negócio da aula e eu vejo também uma forma de fazer diferença. Então, quanto melhor eu for como instrutor, como professor, melhor a pessoa que está ali como aluno vai sair. Quanto melhor ela sair, melhor o serviço que ela vai prestar para a sociedade e maior a certeza de que ela sai para trabalhar e volta. Que é a missão de todo policial, né? Quando sai para trabalhar, é retornar para casa e para a família dele. Então eu sinto que eu estou fazendo a diferença nisso, estou participando diretamente. Seja no atendimento, né, de uma pessoa que eu nunca vou ter contato na rua, mas que esse policial que eu ajudei, de certa forma, vai atender melhor. Ou seja, até saber que esse meu colega vai retornar para casa porque ele teve que passar por situações ali de perigo extremo e conseguiu sair. E se eu podia ajudar um pouquinho, né, um grãozinho de nada para isso, eu já fico contente. Já vejo que eu estou fazendo diferença. E aí vem essa busca, né, por melhora. Enquanto eu puder fazer a diferença, eu vou procurar melhorar. E aí isso não é só dentro do trabalho, mas também na vida pessoal, né, como pessoa. E é uma coisa que eu busco, até eu participei de algumas palestras recentemente, justamente nessa ideia, né? Pô, tô lá falando diretamente com dezenas de pessoas, até centenas de pessoas. Pô, coisa bacana, eu posso estar influenciando diretamente. Mostrando um pouco da tua experiência para essas pessoas, né? Que é muito interessante. Mas ele lutou também, Muay Thai. Também lutou. Por isso que eu digo que você está sempre querendo esperar. E não é fácil. Para quem treina a arte marcial, você subir num ringue, não é você treinar no dia a dia. É bem diferente. Você tem que ter, como a gente chama, você ter sangue nos olhos. Não é uma coisa simples, né? É bem grande. Você tem consciência que você é uma referência para as pessoas comuns? Você sabe que você, assim, às vezes uma criança olha para você e te vê como um super-herói? Quando conhece um pouco da tua história? Eu vou dizer assim que eu tenho uma certa dificuldade em ver de forma muito grande, assim, né? Mas eu tenho essa ideia de que a gente tem uma responsabilidade, você e tantas outras pessoas, de serem referências para outras pessoas. Sempre vai ter alguém se inspirando em ti, né? Sim. Ninguém passa despercebido. Mas sabe aquele menino de 11 anos que olhou para aquele soldado que estava lá na água com um fuzil? Você já pensou que você é aquele soldado lá agora e tem um outro menino de 11 anos te olhando e querendo ser igual a você? Eu pensei nisso e eu carrego isso como uma responsabilidade de que eu procure melhor, eu procure ser um bom exemplo. Né? Eu acho que a gente tem uma cultura aí que às vezes acaba cultuando várias pessoas que são maus exemplos, né? E aí cabe a nós que nos dizemos boas pessoas, né,
que a gente trabalhe e se torne bons exemplos, se torne uma alternativa para essas pessoas, para essa juventude, né, para quem está vindo depois, que, não, ó, tem aqui um exemplo de algo bom. Tem coisa ruim por aí, mas tem sempre um exemplo de algo bom. E tem eu e tantas outras pessoas que fazem isso, né? E é claro, é uma coisa, uma certa responsabilidade, né? Porque, pô, se eu tiver uma atitude ruim amanhã ou depois e alguém está se inspirando em ti, pô, pode ser uma desilusão para ela. Mas eu me inspirei em alguém, né? Eu me inspirei em vários pilares, seja o meu pai, seja colegas de profissão, seja minha mãe, sejam familiares, e essas pessoas me inspiraram, né? E hoje eu busco também fazer isso. Pô, se me inspiraram e me inspiram ainda, que eu também posso inspirar outros, mas é uma responsabilidade. Tu falou da própria luta ali. Eu comecei a praticar arte marcial, obviamente, porque pelo gosto e por ter bastante energia para isso. Aí eu vi que lutar é uma parte do processo, né, de quem treina, principalmente Muay Thai, que é um esporte muito, muito bacana. E eu vi que eu trabalhava muito meu medo ali. E quem é que não tem medo de estar levando porrada ali, né? Dói. Então eu trabalhava muito meu medo ali. E eu fiz uma certa analogia. Eu disse, pô, na vida a gente está sempre levando porrada. Né? Então, pô, se tu ficar evitando tomar porrada num ringue, numa luta, e ficar evitando tomar porrada na vida, tu não vai conseguir evoluir. Tu não vai. Em algum momento tu vai levar porrada. E aí eu disse, não, vou subir no ringue e vou lutar. Independente do resultado, né? Independente do cara me bater, até porque não é um pensamento meu, é velho, mas é verdadeiro, que no final das contas não é quanto tu bate, né? Quanto tu aguenta apanhar, né? E se mantém... Mas ele bate pra caramba. eu ainda tento bater mais forte que outro cara, né? Não é fácil, não. Olha, pessoal, vocês que acompanham o Papo de Salão, vocês perceberam que durante algum tempo a gente vem trazendo aqui a pessoas da profissão do Samuel, sejam coronéis ou caveiras como o Samuel, bombeiros como o Coronel Fabiano e dentre outros. Por quê? Porque a gente gostaria de mostrar essa parte humanizada da polícia, que muitas vezes são criticados, né, pelas suas ações. Como disse o Samuel, por heranças de outros momentos, né? E mostrar quanto é a batalha deles chegar onde eles chegaram, né? Porque ser o que esse jovem aqui, eu digo jovem porque ele é um jovem, 38 anos, chegar nesse ponto, ele como meu amigo, eu tenho muito orgulho de ter esse amigo aqui, de saber como ele chegou e, de certa forma, acompanhar um pouco da história dele e ver como ele chegou a ser hoje uma referência dentro da profissão. Pelo esforço físico dele, pelo esforço interno dele, mental, de superar todos esses obstáculos e não parar por aí. E ainda ser uma pessoa respeitosa, e muito, porque eu conheço ele e outras pessoas da polícia, eles são muito respeitosos com outros cidadãos que estão aqui. Então eu gostaria, o Papo de Salão, gostaria de mostrar esse lado desse profissional, mostrar o quanto eles são humanizados e quanto eles são blindados para as coisas ruins. Então, já deixo aqui, em nome do Papo de Salão, meus parabéns, tá, para você e para toda a corporação da polícia e do corpo do militarismo. Vocês, na minha opinião, são um orgulho, certo? São seres humanos que muitas vezes tem um ou outro que fazem um pouco diferente. Mas na grande maioria vocês fazem aquilo que muita gente não consegue fazer, que é defender-nos do mal que está lá fora. Por isso que quando eu falo para você que você às vezes é visto como um herói, todo herói defende a humanidade. E vocês fazem isso. E vocês sofreram muito para chegar onde vocês estão. E sofreram pela profissão e pelo amor da profissão, mas além de tudo por salvar as vidas. Por estar ali para salvar as vidas que vocês precisam salvar. E às vezes vocês não conseguem salvar vidas. E vocês têm que estar preparados para aquela decepção. Um ser humano comum, como eu fiz essa pergunta para o Coronel Westphal, dificilmente pegaria uma arma, né, numa ocasião e faria isso. Ele não está preparado para fazer isso. Mentalmente, todo mundo está preparado para fazer tudo. Mas na hora do vamos ver, muito difícil. Sabe? Eu queria te fazer uma outra pergunta. Os significados dessas tatuagens no seu braço? Então,
eu comecei, dentro de casa eu não podia fazer tatuagem, em respeito aos meus pais, que não gostavam muito, e eu estava na casa deles, respeitava eles. Não deixei de respeitar, mas aí depois que eu saí de casa, eu disse, não, agora, né, eu posso ter as regras da minha casa, mas sem desrespeitá-los. E aí eu comecei a fazer tatuagens. A primeira que eu recordo ter feito foi a tatuagem do choque, né, no caso essa aqui. Isso. E ela é o brevet, que é o símbolo que tu recebe ali emborrachado quando se forma no curso de choque. Eu tenho no braço esquerdo aqui a tatuagem do curso de operações especiais, né, 2016, é a caveira. O caveira. Caveira, e a caveira com a cobra, que é o símbolo das operações especiais aqui de Santa Catarina. E aí eu fui fazer algumas outras que traziam uma simbologia grande para mim, né? Eu nunca quis fazer só por estética, Sim. mas também por significar algo, né? Então, no braço direito eu tenho um guerreiro chinês, né? Um general chinês, que é patrono da polícia de Hong Kong, então já não é à toa, né? Eu já tatuei no braço, não à toa, para que eu nunca esqueça, né? Que Deus está junto com a gente, né? O sacrifício de Jesus Cristo, então está aqui justamente para mesmo quando eu estiver empunhando a arma e tudo mais, eu ainda veja ele. Esse aqui é um símbolo de fuzil e capacete dentro de uma bota, que ele simboliza justamente aqueles que não conseguiram cumprir a missão deles e não estão mais entre nós, né? Por algum motivo morreram em combate, algo do tipo. Eu tenho também o as de espadas, que ele significa a ponta de lança, né? Aquele que vai na frente. Então, geralmente a gente se dispõe aí na frente. Né? Se alguém não quer, se não nós quem, se não hoje quando, então bora lá. E aí eu tenho mais um símbolo também, porque eu fiz 2 cursos de choque, então esse símbolo mais voltado para a cultura espartana ali, justamente simbolizando o escudo, a lança e o capacete, que é o que esse guerreiro de choque carrega. Sensacional. Por isso que eu fiquei olhando e queria que você explicasse cada tatuagem, porque eu sei que cada uma dessas tem um significado para você. Cara, é mais do que um prazer te ter aqui, não só como meu grande amigo, mas como a tua história. É mais do que um prazer sentar nessa cadeira. Eu sei que tu tem muitas e muitas histórias ainda para contar, só não temos mais espaço para isso, né? Mas eu acho que eu deixei aqui claro o quanto eu tenho de orgulho por vocês, né? Eu queria que deixasse um recado para